4 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando a TI hoje. Meu nome é Rafael Santos, sou empresário no ramo de TI, já alcancei minha liberdade financeira e agora é a sua vez. Quando eu entrei na área há mais de 10 anos atrás, eu não conhecia ninguém que poderia me dar dicas de como evoluir na área de TI rápido. Então, eu acabei errando bastante nessa época e ainda a TI não era o que é hoje. Então, acabou que eu bati muita cabeça e eu vou te dar 4 dicas se você está entrando agora na área, já encurtar muito o caminho para você. Dica número 1. Começaria trabalhando em alguma empresa. Quando eu comecei na área de TI, a primeira coisa que eu fiz foi tentar abrir meu próprio negócio e pegar clientes locais. Isso foi muito útil, mas eu demorei para perceber que eu precisava de mais experiências práticas em empresas grandes para eu evoluir mais rápido. Então, usar as melhores tecnologias, saber realmente como lidar com um time de Scrum, como organizar projetos de TI. E isso levou muito tempo para eu aprender, porque eu trabalhava do meu modo no início da minha carreira e entender isso levou tempo, até que eu peguei um cliente que falou, ó, você está fazendo isso de errado, você deveria fazer assim, diferente. Eu não conhecia alguns termos do que ele me falava. Se eu tivesse começado já em alguma empresa grande, que tivesse um fluxo bem definido de trabalho, eu já teria encurtado muito o caminho que eu levei anos para entender. Número 2, esse é um pouco polêmico, mas eu não faria faculdade de TI. Muitas vezes a gente pensa que para a gente entrar numa nova área, a gente precisa de uma faculdade. Mas isso é um pensamento meio antigo e, de verdade, eu fiz faculdade, fiz Unicamp. Foi interessante em algumas partes, mas se eu tivesse dedicado esse meu tempo, que eu gastei estudando, gastei indo na faculdade presencialmente, se eu tivesse pego alguns projetos, estudado, feito alguns cursos específicos de algumas áreas, eu teria evoluído muito mais rápido. Então a faculdade acaba sendo um pouco mais só por causa do diploma, mas de verdade, o que vai fazer a sua vida mudar é a sua força de vontade de você correr um pouco atrás do que você realmente quer estudar e do que você precisa estudar. Então, tente já pegar projetos, entrar em empresas que já tenham um processo definido e que te acolham no início, se você ainda é júnior, que é possível de você pegar empregos como júnior, é um pouco difícil, mas é possível. E a partir do momento que você inicia, aí você não para. Aí você troca de emprego, troca de tecnologia, melhora um pouco mais seu conhecimento, faz cursos no final de semana e aí você vai evoluindo constantemente. Número 3, eu tentaria um emprego internacional. Eu demorei muito para entender que empregos internacionais pagam muito melhor do que o do Brasil. E isso na época não era muito falado igual é hoje. Então, antigamente, era uma coisa meio difícil você conseguir arranjar um emprego internacional. Hoje, se você fala inglês nível mediano, você já consegue muitas oportunidades. Principalmente em Portugal, na Europa, que é um pouco mais simples, você já consegue ter bons empregos internacionais. Então, minha dica para você, se você tem um mínimo de inglês, tente umas entrevistas internacionais. No pior caso, você só vai melhorar seu inglês e sua experiência. Se você ainda não conhece inglês, aproveita uma vez por semana e tenta fazer uma conversação em inglês com alguém, com algum amigo que sabe conversar em inglês, ou um professor. Se você não tiver muito dinheiro, existem até grupos de estudos de inglês que você pode presencialmente ou participar 2 vezes na semana de grupos de conversação, e aí você vai evoluindo seu inglês. Veja filmes internacionais com legendas em inglês, aí você vai melhorando um pouco o seu idioma, mas não deixe de tentar fazer entrevistas internacionais. E número 4, não menos importante, eu não centralizaria todo o trabalho em mim. Uma das coisas que eu errei bastante é que eu era muito centralizador de tarefas. A partir do momento que eu entendi que eu era o meu gargalo, eu comecei a terceirizar algumas demandas para alguns amigos meus que sabiam programar e que poderiam me ajudar em alguns projetos. Isso me fez mudar um pouco a mentalidade, que eu entendi que muitas vezes eu não preciso controlar todo o código, eu não preciso controlar todo o projeto. Às vezes, ter uma colaboração de algumas pessoas faz bem. Então, se cerque de pessoas que sejam boas em programação e que também tenham essa vontade de fazer alguma coisa por fora, algum projeto por fora, algum freelance e ganhar um dinheiro junto com você. E você que está começando na TI hoje, gostou dessas dicas? Vai aplicar algumas? Deixa aqui seus comentários no vídeo, compartilha ele com seus amigos e se inscreve aqui no canal.